Louvado e exaltado é o nome do Senhor, que Ele possa ser glorificado através do nosso fôlego de vida. Amém, irmãos? Graças ao bom Deus. Queridos, nós estaremos então dando continuidade dentro da carta aos Romanos, aonde nós estamos aprendendo, acerca dessa tão fantástica carta que o apóstolo Paulo escreveu. Nós já tivemos um panorama geral dessa carta. Eu comecei no capítulo de número 1, aonde nós entendemos a introdução do apóstolo Paulo, compreendemos que Paulo, ele de alguma maneira estava trazendo aos seus leitores a possibilidade ou a necessidade de arrependimento. Por quê? Porque tanto gentil quanto grego, quanto todos, pecaram. Então o capítulo de número 1, o capítulo de número 2, o capítulo de número 3, eu já trouxe à memória de vocês de que Paulo vai tratar referente ao pecado, mostrando a queda do homem, mostrando que a natureza, no capítulo 1, comprova que todos os homens são indesculpáveis em relação a Deus, que o homem por si só, ele pela sua própria natureza, ele se corrompe, e todos nós carecemos dessa graça. Semana passada, o presbítero Flávio esteve aqui, e ele começou então o capítulo de número 2, e até a informação que ele me deu foi do versículo 1 até o versículo de número 16, que ele trouxe todo o panorama ali referente ao capítulo de número 2. E hoje nós vamos dar sequência então, tá bom? Nós vamos falar do versículo de número 17 e vamos até o versículo de número 8 do capítulo 3, tá bom? Então vamos fazer a leitura e depois nós vamos vir para e passo para entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Porque agora, nessa sessão, Paulo está falando diretamente aos judeus, no capítulo 2. E no capítulo 3, ele vai colocar todo mundo no mesmo balaio, tanto judeu quanto gentil. Capítulo 1 falou dos judeus, falou dos gentios, capítulo 2 está falando dos judeus, e o capítulo 3, ele ajunta tudo. Então vamos concluir o capítulo 2 e já entrar no capítulo 3. A partir do verso 17 está escrito assim, Se porém tu, que tendes por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensina o outro e não te ensina a ti mesmo, tu que pregas que não deves furtar e furtas, dizes que não deve cometer adultérios e comete, abominas os ídolos e lhes rouba o templo? Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. A circuncisão, com efeito, é proveitosa, se praticares a lei. Mas se é transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E se o incircunciso guarda os preceitos da lei, porventura a sua incircuncisão não será considerada circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que somente na carne. Porém, judeu é aquele o que é interiormente, e circuncisão a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos 3, do 1 ao 8. Qual é, pois, a vantagem dos judeus? Ou qual a utilidade da circuncisão?
Muita, e toda maneira, primeiramente, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras, e venha a verdade quando for julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Será porventura Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certamente não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira ficou mais evidente a veracidade de Deus para a glória sua, por que eu sou ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniadores afirmam, que praticamos males para que venham os bens? A condenação deles é justa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 9 também. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Senhor, te adoramos, te glorificamos, te bendizemos pela sua graça e pela sua misericórdia. Somos gratos a ti por mais esse privilégio. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Que nós venhamos sair daqui desta noite compreendendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nos instruir. Que nós venhamos ser luzeiros, Senhor, aonde formos, para a glória e louvor do teu nome. Te agradecemos. Amém. Bom, como eu já tinha dito, Paulo, no capítulo 1, no capítulo 2, ele está tratando referente ao pecado. E a partir do verso de número 17, Paulo ele pega mais pesado agora com aqueles que, de alguma maneira, eram detentor dos oráculos de Deus. Paulo agora ele começa a fazer perguntas retóricas e usa um termo também, uma condição na dialética que é chamado de diatribes. Ele pergunta, ele faz uma pergunta que possivelmente alguém iria perguntar para ele, e ele mesmo já dá a resposta, para que de alguma maneira ele também já possa sanar todas as discordâncias que poderiam ter em relação ao assunto que está sendo tratado. Nesse sentido, o verso de número 17, Paulo ele fala assim, se porém tu, que tendes por sobrenome judeu, e repousa a lei, e te glorias em Deus, olha só, Paulo dirige diretamente aos judeus, que confiam na lei, mas não viviam o que pregam. Você já conhece aquelas pessoas que são conhecidas como moralistas? Que julga, que condena, que fala que é errado, mas ela mesma não pratica aquilo que ela julga? Era nesse sentido aqui. Os judeus, de alguma maneira, olhavam para os gentios ou para os ignorantes, olhavam para as pessoas que não tinham o mesmo teor intelectual, ou as oportunidades de conhecer a Bíblia, a Torá e tudo mais ali nos conceitos judaicos, e se sentia superior, se colocava superior a eles. Não obstante de se colocar ao superior, eles também julgavam os erros daquelas pessoas. Só que Paulo, ele coloca essas pessoas na berlinda, porque eles julgavam, mas ao mesmo tempo cometiam os mesmos erros, só que não explicitamente, mas oculto. Essas pessoas são conhecidas como pessoas moralistas, que vivem de aparência, que vivem mostrando o que são, mas interiormente está corrompido. Jesus repreende esse tipo de atitude das pessoas que se dizem religiosas. Jesus, certa feita, disse assim o seguinte: vós sois sepulcro caiado, branquinho por fora, tudo pintadinho, tudo bonitinho,
mas interiormente é um cadáver, tem algo apodrecendo aí dentro, vive de aparência. Paulo ele está trazendo a memória, Paulo ele está denunciando a hipocrisia religiosa. A do verso 17 até o verso de número 24, Paulo ele vai tratar com muita veemência todas essas questões. Olha o verso de número 18, do 18 ao 20. E se sabes a sua vontade e prova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, a confiança que és guias de cego, luz dos que estão em trevas, instrutor de nércios, mestres de criança, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensina o outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar e furtas? Tu que dizes que não deves adulterar e adultera? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Olha o 23 e 24. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Paulo ele está mostrando assim, vocês estão iludidos achando que vocês estão nesse poder todo? Espera lá, qual vantagem é de ser judeu? Daqui um pouquinho Paulo pega um pouco mais pesado nisso, mas é como se Paulo estivesse falando assim, qual que é a vantagem de vocês de terem mais conhecimento? A vantagem de vocês terem mais conhecimento também traz mais juízo. É um privilégio ter, só que também é uma responsabilidade ao ter o conhecimento. Existe uma responsabilidade. Numa aplicação para nós não lemos a Bíblia todos os dias? Nós não meditamos nela, aprendemos através de pregação, através de estudo, através da leitura, através das nossas devocionais? Isso não é uma bênção da parte de Deus? Só que também não é uma responsabilidade maior para nós? Por quê? Porque se nós nos colocamos a aprender e somos, de alguma maneira, instrutores, nós também devemos de vigiar muito mais, para que de alguma maneira nós não venhamos ser pedra de tropeço para aqueles que olham para a nossa vida. Porque é exatamente isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, vocês que falam que não deve de roubar e roubam. Como que eles estavam roubando? Comendo daquilo que não era deles. Lembra lá de Malaquias? Que Malaquias pega firme em respeito sobre os sacerdotes que estavam aproveitando daquilo que não era deles por direito, que era do Senhor? Estava acontecendo a mesma coisa aqui neste momento. Eles estavam abusando dos privilégios que Deus tinha dado para o povo que é de Deus. Porque ser judeu, principalmente naquele período, era um grande privilégio, principalmente na relação espiritual. Porque enquanto todos os povos necessitavam olhar para Israel para compreender o que é o Deus verdadeiro, os israelitas que tinham e que têm esse Deus verdadeiro, não estavam usufruindo de uma maneira coerente e sincera para a glória e louvor de Deus. E houve uma consequência muito grande. O que nós lemos aqui no verso de número 24? Agora, que tenho eu que fazes aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? É uma pergunta. Meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado intensamente o dia todo. Olha só a comparação que Paulo está fazendo. Paulo está pegando um contexto do Antigo Testamento, que era muito familiar entre os leitores daquele momento, e Paulo faz a semelhação, ele assemelha o contexto do passado com o contexto da atualidade da escrita. Falando, vocês estão andando de uma maneira que o nome de Deus está sendo blasfemado. Olha a responsabilidade nossa hoje. Porque se você dá uma olhadinha ao redor,
que nós estamos vendo? O nome de Deus sendo blasfemado entre o mundo por causa da atuação de muitas igrejas, por falta de discernimento de muitos líderes, por falta de postura de muitos membros. No geral, nós não estamos diferente de quando Paulo escreveu essa carta. Paulo está mandando para um povo direcionado. E hoje nós estamos lendo e estamos vendo que essa carta precisa ser recitada novamente, agora para o povo que se chama de Deus. O mundo está ficando perplexo com tantos escândalos que está acontecendo com o povo de Deus. E eu digo isso em várias denominações, em vários conceitos. Graças ao bom Deus, ainda assim no meio desse povo, existem igrejas que são prudentes, igrejas que tentam de alguma maneira zelar pelo bom nome e pela boa conduta. Mas ainda assim existe um alerta para nós que somos conhecedores da palavra de Deus, porque o mundo olha para nós e de alguma maneira eles esperam de nós, no mínimo, não escândalo, mas ao mesmo tempo torcendo para que caiamos, para que o nome de Deus venha a ser blasfemado, porque o diabo anda em derredor, buscando a quem ele possa tragar, fazendo as artimanhas, caindo no laço, querendo ou não, vem o escândalo. E a Bíblia diz, é necessário que venha o escândalo, mas ai por quem vier o escândalo. Então, meus irmãos, para longe de nós o escândalo, vamos focar na mensagem do Evangelho, vamos nos policiar dentro da casa do Senhor, na rua, no trabalho, na escola, em casa, para que de nenhuma maneira o nome do Senhor venha a ser blasfemado por causa da nossa conduta, mas que a nossa conduta venha a ser para a glória, louvor e exaltação do nome daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse sentido, Paulo, ele alerta então a hipocrisia, né? A hipocrisia é exposta com perguntas retóricas. Eles pregavam contra o pecado, mas praticavam os mesmos erros. O Salmo 50, 16, 17 diz mais ou menos assim, ó: mas o ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos? É uma pergunta. O que vocês estão fazendo em recitar os meus estatutos? Se vocês pronunciam os oráculos de Deus, ande conforme os oráculos de Deus instrui, para que nós não venhamos ser condenados naquele dia por as nossas palavras, porque pelas palavras seremos salvos e pelas palavras seremos condenados também, tá? Então, nesse sentido, Paulo traz esse alerta para a igreja. E no segundo bloco, que vai do versículo 25 ao versículo 27, Paulo agora ele vai falar de um outro conceito. O primeiro conceito ele fala da lei, e agora ele vai falar do conceito da circuncisão. Alguém poderia ler para mim do 25 ao 29, por favor? Porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquela que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, e não o bastante a lei, e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é o judeu quem o apenas é exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, o judeu é aquele que interiormente é circuncisão, a que é do coração, do espírito, não segundo a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo agora ele pega no outro tendão de Aquiles dos judeus, porque os dois, a máxima dos judeus está:
na lei e na circuncisão. Paulo mostrou que eles são moralistas e que estão de alguma maneira blasfemando a Deus, porque eles pregam a lei, mas não a cumprem. Em outro ponto agora, Paulo chama a atenção de que eles se vangloriavam da sua nacionalidade. E por se vangloriar da sua nacionalidade, eles desfaziam daqueles que não eram propriamente judeus. Porque a circuncisão é um pacto. A circuncisão é uma aliança com Deus. E foi dada a Abraão antes da lei, para mostrar que a aliança foi dada por Deus antes mesmo da lei. E nós vamos abraçar essa ideia da aliança no capítulo de número 4. Nós vamos fazer bastante contraponto de Abraão com a lei. Mas Paulo faz questão agora aqui de mostrar que a circuncisão, ela não é válida na carne. E ele cita Jeremias. Jeremias chega a dizer que a circuncisão na carne nada vale, porque a circuncisão tem que ser feita no coração. Então Paulo pega um profeta e aplica agora nesse contexto, mostrando que ele não está falando dele mesmo, ele está falando daquilo que já foi dito, que a circuncisão na carne, ela só mostra para o público, mas para Deus o que vale é a circuncisão do coração. E ele faz agora aqui algo inimaginável. Ele joga na mesa um detalhe. Fala assim, espera lá, então o ímpio, quando faz coisas corretas, ele não é aceito? Claro que é, disse Paulo, porque a circuncisão é feita no coração. Porque lembra que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está na sua terceira viagem missionária. Mas quando ele chega da sua primeira viagem missionária, ele chega em Jerusalém. E lá em Jerusalém acontece o quê? O primeiro concílio, ou a primeira reunião entre todos os apóstolos, as pessoas dirigentes das igrejas. E o que foi discutido dentro daquela reunião? Diligentemente, acerca da circuncisão. Se os ímpios precisavam ser circuncidados ou não. E naquela reunião foi estabelecido o quê? Que os gentios não precisariam ser circuncidados, que basta-lhe eles confessarem a Cristo, passarem pelo batismo, e quando estiverem com os judeus, para não causar escândalo, se abster do sangue, se abster dos animais sufocados, se abster de algumas coisas, para que não venha a ter contenda entre judeus e os gentios. Só que isso aconteceu lá atrás. Nesse período aqui que Paulo escreve a carta, estava tendo as mesmas contradições que houve outra hora. Então, quem não era circuncidado pelos judeus eram rejeitados. E Paulo está trazendo na memória dos judeus de que eles também, mesmo sendo circuncidados na carne, se eles não tiverem a compaixão, o amor e a misericórdia, que é a circuncisão no coração, eles também não servem para nada. Que de nada valeria eles terem título de judeu, mas se eles não tivessem misericórdia. Aplicação para nós hoje: não adianta nada ser igreja se nós não amarmos o próximo. Não adianta nada nós sermos lavados pelo sangue do Cordeiro se nós não pregamos o Evangelho com o mesmo amor que fomos conquistados através da palavra de Deus. É um paralelo, né? Parece que Paulo está escrevendo parece que Paulo escreveu essa carta semana passada para nós, que nós precisamos de alguma maneira entender que ser igreja é andar as pisaduras de Cristo Jesus, é amar até mesmo os nossos inimigos, é amar aquele que não está fora, aqueles que não estão perto de nós, mas que estão fora também, amar ao ponto de falar do amor de Cristo, e sem hipocrisia, sem aquele moralismo, né? Então Paulo, no capítulo de número 2, ele está trazendo essa máxima para a igreja,
está trazendo essa máxima para o povo escolhido de Deus. E olha só qual é a verdadeira identidade espiritual, que é o verso 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas o judeu é o que é interior, e a circuncisão é o do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém do homem, mas provém de Deus. Então Paulo ele faz questão de colocar para os judeus a prova da lei, a prova da nacionalidade. Ele pega os Salmos, ele pega Isaías, ele pega Jeremias e mostra para os seus leitores do que ele está falando não é próprio dele, mas que simplesmente ele está recitando algo que Deus já vem de algum tempo trazendo à memória e ao conhecimento de todo o povo judeu. Mas ainda assim, o povo judeu colocava uma casca em seus olhos e desobedecia e transgredia a lei do Senhor e passava por cima de muitos por causa de uma moralidade desnecessária. Nesse sentido, nós encerramos o capítulo de número 2. E Paulo, então, ele sela aqui mostrando que no capítulo 1, os gentios são indesculpáveis. Eles pecaram. E a natureza, a natureza humana, a natureza da criação, conclama as obras do Criador, e como eles querem andar do jeito que eles querem, Deus abre mão. Em outro ponto, o povo judeu é o povo escolhido de Deus. Sendo o povo escolhido de Deus, principalmente nesse contexto aqui que nós estamos lendo, eles também deveriam de ser exemplo para os gentios, porque eles falam e não praticam. Se eles falam e não praticam, são culpados. Eles não têm que se vangloriar porque são da circuncisão, porque a partir de Cristo, a circuncisão é no coração. Mas isso não foi anunciado somente em Cristo. Jeremias também já estava falando que a circuncisão não é simplesmente na nacionalidade e nem em rito, mas é na sinceridade através da verdadeira consciência, que agora, no contexto, a consciência está em Cristo Jesus. E agora, no capítulo 3, aonde nós vamos entrar, Paulo, ele começa a mostrar as vantagens dos judeus e a fidelidade de Deus. Olha só o verso de número 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Parece que Paulo aqui está entrando numa contradição, né? Que olha só a resposta dele no verso 2. Muita, em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas. Para lá, Paulo estava mostrando até agora que aparentemente não tinha vantagem. Por quê? Porque há muita responsabilidade. Agora Paulo faz uma pergunta: qual, pois, vantagem os judeus dos judeus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que é um privilégio ter todo o conhecimento necessário. Que é um privilégio ser judeu. Porque o próprio Jesus disse para a mulher samaritana, não é? Que a salvação vem dos judeus. Não porque eles são uma raça privilegiada e aquela raça iluminada. Não. É porque o Salvador nasceu daquele povo. É porque eles, de alguma maneira, Deus olhou, achou graça por eles, porque não, assim, o pastor Luiz Saião, em um podcast, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim: o povo judeu não é que eles eram o povo bom, sublime, é nada. O povo judeu é como se eles fossem o cachorro lá no fundo da casa, abandonado. Era o povo desprezado, era o povo que ninguém dava nada, era o povo que não tinha vantagem nenhuma. Mas Deus foi lá e catou aquele povo que não tinha nada e abençoou eles, e eles, através da bênção do Senhor, conquistou tudo o que conquistou.
Então o povo judeu eles não são escolhidos porque é um povo sublime, mas eles foram escolhidos porque era o povo mais depravado que tinha, mais destituído que tinha. Nesse sentido, eles, pela bênção do Senhor, começaram a vencer guerras, conquistar terras, se tornou povo, depois se tornou monarquia, depois se tornou cativos, depois foram libertos, depois se tornaram povo de novo, depois foram dispersos. Hoje novamente um povo. Hoje eles são uma nação novamente. Mas o povo judeu, de alguma maneira, eles têm o que têm, não por causa da sua força, mas por causa do Deus que amou eles antes mesmo de eles serem alguma coisa. Nesse sentido, existe vantagem de ser judeu. Qual é? De ser um povo escolhido por Deus. Só que isso não dá condição de eles se sentirem superior às outras nações. É esse ponto que o Paulo está querendo trazer aqui. Vocês são privilegiados, mas não se sintam ao ponto de passar por cima dos outros. Vocês têm muitas vantagens, mas se coloquem na posição de glorificar a Deus. Olha lá, primeiramente da palavra de Deus que lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Paulo, ele está mostrando para os judeus que, apesar de tudo, ser judeu tinha um valor, pois a eles foram confiados os oráculos de Deus e a palavra. E também ele traz para o povo judeu uma calmaria agora, porque se o povo de fora está querendo blasfemar, estão querendo desonrar a Deus, a verdade de Deus se disparar por causa disso, Paulo fala, de maneira nenhuma. A palavra de Deus é a verdade. E sendo a verdade, que todos sejam mentirosos, mas que prevaleça a verdade de Deus. Paulo está mostrando que independente de povo, independente de cultura, independente se eu sigo, independente se você segue, independente se nós cremos, independente se nós não cremos, a palavra de Deus, ela é imutável. Ela é fiel, ela é fidedigna, continuará sendo um baluarte, continuará sendo uma palavra de dois gumes que penetra até a divisão de alma, corpo e espírito e é apta para discernir qual é a intenção de cada coração. Quem tem o discernimento entre o certo e errado, não é aquilo que eu acho. É aquilo que a palavra diz. Se o evangelho de Cristo Jesus, se os profetas, se os pais da igreja, se os patriarcas escreveram através da inspiração divina de que a circuncisão é no coração e de que todo aquele que confessa Cristo como Salvador será salvo, quem sou eu para contrariar essa verdade? Quem sou eu para colocar o obstáculo à salvação de Cristo Jesus? Sendo que o Evangelho de Cristo Jesus mostra que todos carecem dessa graça. E de que Deus derrama essa graça para quem Ele quer, da maneira que Ele quer e quando Ele quer. Por isso que quem escolhe aqueles que hão de seguir ao Cristo Todo-Poderoso é Ele mesmo. Porque nós não fomos atraídos por Ele? Não foi Ele que nos puxou, que nos convenceu e nos deu a oportunidade de confessar Ele como Salvador de nossa alma? Não foi Ele? Nesse sentido, nós temos agora uma responsabilidade ainda maior de glorificar e de exaltar o nome do nosso Salvador. Porque senão, olha só o verso de número 3 e o verso de número 4. Pois que, se alguns foram incrédulos, e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Essa é a pergunta. Se alguém não crê, isso daí vai desfazer a verdade? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Essa daqui é uma diatribes. Isso daqui é uma diatribes. Paulo pergunta, ele faz uma pergunta e agora ele responde. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito,
Salmo 51, 4. Para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. A iniquidade da humanidade mostra que Deus é soberano e a sua justiça é reta. Naquele dia, ninguém vai poder falar assim: mas eu sou bonzinho, eu fiz tantas coisas boas, eu sou justo. É nada, a nossa obra mostra que somos maus. Até as nossas boas obras, diz Isaías, é considerada trapo de imundície diante de Deus. Existem vários conceitos. Você sabe o que é um trapo de imundície? Existem algumas interpretações. A que eu conheço é que o trapo de imundície sabe o absorvente feminino da antiguidade? Isso daí era considerado um trapo de imundície. Outras pessoas falam que o trapo de imundície era aquela que enfaixava o leproso. Tanto um quanto o outro mostra que para nada servia depois da utilidade. Então mostra que as nossas boas obras perante Deus é como trapo de imundície. Olha só o que Jesus disse: quando você for dar esmola é bom ou ruim? É bom, não é? O que ele fala? Não deixa que a esquerda veja o que a direita está fazendo. Por que ele falou isso? Porque até as nossas boas ações têm segundas ações. As nossas boas intenções têm segundas intenções. Faça, mas cuidado para não se aparecer. Ajude, mas cuidado com a segunda intenção. Fazer boa ação é bom, mas o que está por detrás da intenção pode ser mal. Então, Paulo está mostrando aqui que, independente das nossas atitudes, Deus nunca será pego de surpresa. E Ele nunca será injusto. Aquele que é justo, justifique-se ainda. Aquele que é puro, continue na sua purificação. Mas aquele que é impuro, continue na sua impureza. Porque a hipocrisia pode ser de alguma maneira juízo contra aquele que pratica. Porque muitas das vezes nós estamos achando que estamos fazendo bem, mas as nossas intenções podem ser más. É por isso que Jesus disse que naquele dia muitos lhe dirão: mas Senhor, em teu nome nós fizemos prodígios, fizemos milagres, fizemos maravilhas. E Jesus lhe dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O absurdo de usar o pecado para a glória de Deus. Alguém pode ler para mim do verso 5 ao verso 8, por favor? Mas se a nossa injustiça traz a luz e a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus justo por aplicar a sua ira ao comum? Certamente que não. Pelo contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Pratiquemos os males para que nos venha bem, a condenação deste é justa. Meu Deus, olha só o que Paulo está falando aqui. Espera lá, continuaremos a pecar para que a graça abunde? Espera lá, se quem é crente tem um pensamento dessa maneira, ele não entendeu nada do que é graça. Ele não entendeu o que é a salvação de Cristo Jesus. Porque desde aquele momento estavam caluniando o próprio Paulo. Paulo falou: tem alguns que me caluniam, caluniosamente estão dizendo que eu estou falando isso, mas de maneira nenhuma. Espera lá, uma vez que eu fui justificado, que eu fui salvo, que eu fui regenerado, já não vive mais o velho homem. A partir de agora, eu vivo em santificação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
Mas nesse sentido, eu entendo que se eu pecava, quer dizer que eu não vou pecar mais hoje? Não, não é dessa maneira também. Aqui nós estamos diante daquela doutrina da depravação total. Dentro da reforma protestante nós temos a depravação total. Não é que eu, mesmo antes de ser regenerado, eu não furtava, eu não assassinava. Mas isso não quer dizer que eu não estava depravado. Porque toda essa potencialidade para assassinar e roubar estava dentro de mim, mesmo quando eu nunca tinha feito, mesmo eu nunca ter feito. Mas ainda assim essa potencialidade estava dentro de mim. Mas isso não quer dizer que eu era uma boa pessoa. Porque eu era uma pessoa degenerada, depravada. Toda a humanidade está depravada, é o que Paulo está falando. Todavia, com a regeneração do Espírito de Deus, com a nova natureza, quem rouba já não rouba mais. Quem prostituía já não se prostitui mais. Quem furtava já não furta mais. Por quê? Porque agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se eu sou salvo e continuo praticando as mesmas coisas do passado, duas coisas: ou eu não sou salvo, ou eu não entendi o que é salvação. De duas, uma. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que de maneira nenhuma o pecado é legalidade para a glória de Deus. Pecar não é licença para a glória de Deus manifestar. Porque uma vez que eu estou em Cristo, eu já tento não pecar, mas ainda, sem querer, eu peco. Porque há uma briga entre carne e espírito. Deus não nos livrou desse mundo e da tentação, mas Ele nos livrou da ação do pecado. Hoje, eu não peco mais porque eu sou escravo. Hoje, eu peco porque quero. Antes, eu pecava porque era escravo. E pare para pensar, o pecado não é tão insaboroso, não. O pecado, ele é saboroso, porque se ele fosse tão ruim, ninguém cometia. Mas a pessoa só entende que ela está escrava do pecado até o momento que ela tenta sair do pecado. Aí ela descobre que ela é escrava do pecado. Mas o lavado e o remido pelo sangue de Jesus, ele já não é mais escravo do pecado. Porque uma vez regenerado, mesmo na ignorância ou na falta do conhecimento, a lei moral que Deus implantou dentro do coração do salvo, ele sabe que a atitude que ele tomou muitas das vezes é errada. Mesmo sem ele nunca ter visto em lugar nenhum. Porque existe a lei de Cristo dentro do coração dele. Por isso a importância de conhecermos e continuarmos a conhecer a palavra do Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Deus, mesmo na nossa ignorância. Porque uma vez que nós conhecemos a palavra, somos libertos da ignorância, nós já não cometemos mais o pecado da negligência. Mas quando pecamos, pecamos porque queremos. Não é isso que Tiago diz? Todo mundo é enganado e ludibriado por aquilo que deseja. Se eu desejo, eu recebo a tentação. Se eu sei que aquilo lá é pecado e eu vou lá e consumo, foi porque eu quis. Porque hoje, livre do pecado, eu tenho condição de negar, de fugir, de se abster de toda a aparência do pecado. E para nós concluirmos, que é o verso de número 9, que diz assim, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto o judeu como o grego estão debaixo do pecado. E aqui nós concluímos nessa noite, no versículo de número 9, a importância dessa doutrina da depravação. Tanto o judeu quanto o grego, que é o mundo gentílico, estão debaixo do pecado e carecem dessa graça.
mesmo sendo regenerados, ainda assim somos constantemente bombardeados pelo desejo da carne, pelas investidas de Satanás, pelas armadilhas que ele tenta nos colocar para que nós de alguma maneira venhamos pecar, para que o nome de Deus venha a ser blasfemado através das nossas atitudes. Que nós, nessa noite, venhamos entender que o próprio Deus quer que nós venhamos ser luzeiros para este mundo. E semana que vem, nós vamos, a partir do verso de número 10, fazer bastante associação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para fecharmos a ideia de Paulo, de que tanto o judeu quanto o grego estão dentro do mesmo balaio, e necessitamos então dessa graça salvífica e miraculosa, derramada para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Só para nós fecharmos aqui na conclusão, Deus não se impressiona com o rótulo religioso, tá? Deus, ele não se impressiona, ele busca qual é a intenção do nosso coração. Conhecer a palavra é importante, mas viver a palavra é essencial. A hipocrisia religiosa afasta os outros de Deus. Deus é fiel e justo, mesmo quando o homem falha. Que a nossa adoração e devoção não seja apenas rituais, mas expressão de uma vida transformada para a glória e louvor do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que o nosso Deus possa continuar nos abençoando. Semana que vem, então, nós vamos concluir o capítulo de número 3 e vamos já dar um prelúdio do capítulo de número 4, aonde nós vamos entrar numa outra doutrina extremamente calorosa, da reforma, que é a justificação pela fé. Amém? Oremos então. Senhor, nós te adoramos, te glorificamos e te bendizemos por mais essa porção da tua palavra sobre nossas vidas. Somos gratos a ti pela tua bondade, pela tua misericórdia. E suplicamos para que o Senhor possa cada dia encher a nossa alma com a tua presença e a nossa intelectualidade com a tua palavra, para que nós venhamos glorificar e exaltar o teu nome. Repreenda, Senhor, toda a hipocrisia de nossa alma. Instrua-nos, Senhor, para que nós não venhamos ser moralistas e nem legalistas, Senhor, mas que nós venhamos ser luzeiros para este mundo perdido, que nós venhamos ser como seta, Senhor, apontando para Cristo Jesus, para que o mundo, através de nós, venha ver, Senhor, a tua glória. Pai, que as nossas boas ações venham a ser para louvor e exaltação do teu nome. É o que nós te pedimos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa ser glorificado. Uma boa noite a todos em nome de Jesus.